E aí, olá, pessoas da esquerda revolucionária, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero fazer um vídeo com vocês hoje, conversando um pouco sobre essa ideia de liberdade restrita, que algumas pessoas, alguns liberais pregam por aí, tá? Vocês viram que nos últimos dias o Monark e o Nicolas perderam suas contas no Twitter, não foram os primeiros, né? O que eu quero é que a gente se prenda hoje nessa ideia de o porquê que essa galera pensa que pode sair por aí falando qualquer tipo de besteira e acha que nada vai acontecer. E de onde é que eles tiraram essa ideia de liberdade para falar qualquer coisa, independente se vão atacar, ferir ou passar por cima de alguma lei, tá? Eu peguei aqui uns textos deste livro aqui para a gente poder conversar sobre, tá? E aí a gente vai começar vendo dois vídeos. E tem uma reportagem eu sei que é da BBC, e algumas pessoas não curtem, e realmente tem algumas coisas lá bem, assim, pra você ficar refletindo se é só aquilo mesmo por aquilo. Mas tem um trechinho lá que eu quero pegar pra gente ajudar a pensar. Vou deixar o link nos comentários. Se eu esquecer, vocês me avisam e me perdoem, por favor. Então vamos lá pro vídeo. Perseguição do novo governo contra quem se declara oposição na internet, pô, já tá tendo. Já tá tendo. Você acha que vai ter? Tem gente sendo presa por protestar, porra! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Até o cara tá rindo dele. Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Tá loucão, mano. Eu tô há 4 anos falando isso, gente. Não é... Aí eu te pergunto, né, mano? Se a gente tá na ditadura, no conceito de ditadura que eles acham que é, por que que ele ainda tá falando, né, cara? Por quê, né? Interessante. É possível, velho! Acorda essa porra! Puta que pariu! Tamo numa ditadura já, caralho! A Isso é verdade, é a ditadura da burguesia, já conversamos sobre isso lá no meu TikTok. Constituição já foi ignorada, já tem gente sendo perseguida, presa, torturada! É o cara... Caralho, onde é que tem gente sendo torturada, mano? Só você tá falando dos vídeos da galera que tá presa naquele ginásio lá da polícia que tem celular e estão reclamando de quentinhas com macarrão e salsicha e pum com mortadela. ficou paraplégico na cadeia, porra! Acorda! Engraçado que ele nunca dá esse rage dele quando tem gente preta e pobre sem nunca ser julgada na cadeia, né? Num espaço de 3x3 com 40 pessoas dentro. Acorda, Pedrinho! Hoje tem campeonato. Ah, não é possível, velho. Não é possível, mano. O pessoal vive na Ilha da Barbie, velho. E tu vive em Nárnia, né? Obviamente, vive em Nárnia. Louco. Vamos pro segundo vídeo. Do menino Nicolas, que também perdeu suas contas. Tem que ser por aqui, porque o Twitter dele, vocês sabem, né? Tá? Ah, meu Deus. Pessoal, passando aqui para avisar que mais uma vez derrubaram o meu Instagram Rapaz, por que sem será? nenhum tipo de notificação, não sei o porquê, não tenho acesso aos autos. Porque E sabe. impressionante, né? Coincidentemente, logo após de eu ter mostrado ali algumas evidências, inclusive através da mídia, com relação à responsabilização do Flávio Dino nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, e pedi, inclusive, para que o ministro Alexandre de Moraes averiguasse, para que ele visse, né, a responsabilização do Flávio Dino e que, se caso fosse verdadeiro, que ele fosse responsabilizado, inclusive, decretando ali a sua prisão preventiva. Coloquei ali também meu posicionamento a respeito do dia dos vandalismos dos dia 8, deixei bem claro que eu sou o contrário, mas expus ali a hipocrisia, né, da esquerda. Engraçado que essa galera é contra, mas eles mesmos alimentaram aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas foram criadas através de discursos conservadores, liberais, individualizantes, que a gente vai já conversar um pouquinho sobre isso, tá? Um vídeo que estava passando mais de 19 milhões de visualizações. Então, a gente percebe, né, que bater de frente com o sistema é difícil, tem o seu sacrifício,
a gente tem percebido também que eu estou vendo, né, qual que é o calcanhar de Aquiles deles. Basicamente, eu sou um parlamentar que não posso falar. Eu sou um Pode não. parlamentar que não posso me comunicar com as pessoas. Então, por que querem me calar dessa forma, né? É impressionante que não Porque tem calam falas criminosas outros e deputados que falam sem... mentiras, a beça, né? Como, por exemplo, o Janones, que pregam aí fake news, que pregam, inclusive, guerra civil. Mas Aí é putaria, mano. O cara fala um monte de merda sem prova nenhuma, né? E aí já vi outras pessoas falando dessa relação que o Flávio Dino não fez nada, que ele foi conivente. E o caminho não é muito por aí, né? Você pode fazer o que está dentro da lei, dentro das coisas, da coisa pública, é assim que funciona, né? eu não posso comunicar, né, com E digo mais, tudo isso, que eu já falei isso aqui várias outras vezes também. Só chegamos onde chegamos nessa putaria do dia 8 porque o Estado foi conivente durante os 4 anos de Bolsonaro, a galera metendo fake news e nada acontecendo. Inventando coisas, dispara em massa no WhatsApp, nada acontecendo. Falas criminosas do próprio presidente e nada acontecia. Né? O Augusto Aras se fazia de doido. Né? O Congresso, o presidente do Congresso, que eu esqueci o nome dele agora, alguém me lembrar aí depois, aí se eu me lembrar eu falo. Também se fazia de doido. Né? Então tudo isso foi acontecendo e foram deixando acontecer e se tornou isso que aconteceu. as pessoas levando a verdade, porque realmente isso incomoda muito a eles. É verdade. Então, a gente Confia. fica não mais Fonte. assustado, estamos Cool. realmente vivendo aí um estado onde um parlamentar não pode exercer a sua função. Basicamente, é como se fosse um músico, né, que ele não pode tocar. Então, Caralho. basicamente, está pedindo para deixar de eu ser parlamentar. Mas, Nicolas, para de bater de Analogia frente, é não mais fala peixe. mais não. Basicamente, você está pedindo para um triângulo deixar de ter três lados, ou seja, ele deixa de ser triângulo. Então, pedir para um parlamentar loucura. parar de falar é como se deixasse realmente de eu ser parlamentar. Então, vou continuar fazendo isso. Espero, né, que eu tenha pelo menos acesso aos autos para poder me defender, mas, né, coincidências da vida. Realmente está complicado aqui viver no Brasil. Mas derrubaram a minha conta, tudo, lembrando, né, em prol da democracia. Não é fácil não, né? Então, de onde vem essa ideia de liberdade irrestrita que essa galera tira, né? A gente tem que entender primeiro que essa ideia de liberdade restrita é uma ideia liberal, né? É uma ideia liberal, porém, a gente tem que entender que liberdade é um conceito social, tá? Em que sentido? No sentido de que ele é um conceito e uma prática histórica, né? Quer dizer, que está atrelada ao tempo e as condições daquele tempo, né? É cultural, porque vai depender daquela sociedade, da cultura daquela sociedade, da materialidade daquela sociedade, e é espacial no sentido de que vai estar ligada àquela região, aquele país, aquela nação, aquele município, aquela sociedade, tá? E o que isso quer dizer? Que não é um conceito imutável e nem é um conceito geral, um conceito com validade, com verdade geral, generalizante, tá? E aí eu vou trazer isso para a realidade do Brasil, tá? Há tempo atrás, quem votava era quem era dono de terra. Você não era dono de terra, você não votava. Quem tinha cultura, né? Se você não tinha cultura, você não votava. Se você era mulher, você não votava. Existiam leis que proibiam, por exemplo, do negro comprar terra. Era liberdade para quem? E aí a gente tem que entender que isso está ligado também à nossa relação capitalista de ser, nosso modo de produção capitalista. Em que sentido? É preciso entender que os estados são criados a partir da burguesia. Aí você pode até não concordar, mas lembre-se que o que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial? Revoluções burguesas. Então quem está no poder é a burguesia. São homens brancos, né, na sua grande maioria, homens, né, brancos, ricos, proprietários de grandes meios de produção. Só que o que acontece? A transformação social, o movimento social e o próprio capitalismo, ao criar seus antagonismos, ele permitiu
permitiu, né, entre aspas, né, que a classe trabalhadora conseguisse alcançar alguns direitos. Inclusive permitiu que hoje as minorias conseguissem também alcançarem direitos de defesa contra não só material, digamos assim, né, de trabalho e tal, mas pessoal, de honra, né? Então, quando você diz lá, essa galera diz, mas a Constituição me dá o direito a opinar, lá no seu artigo 19, se eu não me engano, que você tem direito à livre opinião, à livre expressão. Só que essa liberdade da Constituição, ela é limitada por outras leis, né? E aí, mais uma vez, eu vou lembrar que apesar das leis serem criadas por burguesia, o movimento social, os movimentos sociais das minorias oprimidas historicamente lhe deram direitos, lhe deram mecanismos de proteções dentro dessa democracia burguesa, né? Então, por exemplo, o monarca foi lá e incentivou as pessoas a irem à rua, lutarem contra as urnas, né? E é claro que não foi só o monarca, né? Uma gama de gente fez isso. E pessoas que não saíam de casa, né? As pessoas dos altos dos seus castelos ficavam mandando a classe média ir lá pra rua, né? Mas a gente conversa isso em outro momento. E o que acontece? Você não pode chegar e dizer, olha, nós queremos um golpe, intervenção militar. Para começar, a pessoa que pede intervenção militar, ela não conhece a história. É louca. E aí o que acontece? Pedir intervenção militar é crime. É crime. No Brasil, pedir intervenção militar é crime. Mas a lei lá no país tal diz que pode. Mas a lei lá no país tal, você não está no país tal. E outra, qualquer coisa, qualquer movimento que você atente contra a soberania nacional, você vai ser impedido. Não aconteceu isso lá nos Estados Unidos, né? Trump ficou fazendo a mesma coisa que ele fez aqui no Brasil, né? Uma galera reacionária invadiram o Capitólio, deixaram as coisas acontecer, porque o fascismo ele é um mecanismo de defesa do sistema capitalista, né? Quando a classe trabalhadora e as minorias oprimidas começam a alcançar algumas regalias, digamos assim, e para alcance dessas regalias no sentido financeiro da coisa, alguém tem que perder dinheiro, né? Quem que perde dinheiro, né? Quem que lucra menos, na verdade, é quem tá lá em cima. Então essa galera diz, caralho, eu tô ganhando menos dinheiro. Vamos fazer alguma coisa. Pau, mete um golpe, né? Como aconteceu aqui no Brasil, 2 seguidos. Mas, de forma geral, o capitalismo, o grande capitalista, ele não existiria se não existisse a figura do Estado. Então os estados são protecionistas na sua natureza capitalista de ser. Tá? Eles vão se proteger de toda forma que eles puderem, que ameaçar a democracia burguesa, eles vão se proteger. Mesmo que seja uma reação da própria classe média reacionária. Eu não sei se ficou claro, né? Então, essas leis, como eu estava falando, que existem para proteger minorias, por exemplo. Aí eu vou pegar um outro exemplo. Eu já falei aqui das leis que protegem o Estado e as leis que protegem as pessoas, né? Por exemplo, você não pode chegar lá e dizer que ofender a honra de alguém, né? Ou ofender a pessoa pela sua religiosidade, né? Porque existem leis que protegem que aquela pessoa seja da Umbanda, que protegem, que dizem que crimes de homofobia são falas homofóbicas direcionadas são um crime, o racismo é crime. Então a sua opinião ela é limitada, tá? Isso não existe essa ideia de liberdade restrita em canto nenhum do planeta Terra. É preciso entender isso. E aí eu vou ler um trechinho aqui de um livro aqui para vocês, do Bauman, que fala sobre emancipação, para a gente começar a entender de onde é que essa galera surgiu com essa ideia de menos Estado e essa ideia de liberdade restrita individual, né? Como se cada um fosse o dono de si e as pessoas não vivessem em sociedade, tá? O primeiro que eu vou colocar, a primeira leitura vai ser a seguinte. A segunda mudança é a desregulamentação
e a privatização das tarefas e deveres modernizantes. O que costumava ser considerado uma tarefa para a razão humana, vista como dotação e propriedade coletiva da espécie humana, foi fragmentado, individualizado, atribuído às vísceras e energia individual e deixado à administração dos indivíduos e seus recursos. Ou seja, aquela ideia de coletivo, né? Porque o homem ele é naturalmente um ser coletivo, né? O ser humano ele se juntava para poder sobreviver, né? As questões de ameaças externas a eles, né? Pequenas sociedades, tribos, né? Para se proteger do frio, para conseguir comida, para se proteger de tribos inimigas, né? O natural do homem é viver coletivo, né? E o capitalismo ele vem para tirar essa coletividade. Por quê? Porque se nós continuarmos pensando no coletivo, a classe trabalhadora vai entender que tem alguma coisa errada no sistema. Por que toda a riqueza está concentrada na mão de pequenas pessoas? Se nós estamos produzindo isso aqui de forma coletiva. Tá? Uma outra coisa aqui. A apresentação dos membros como indivíduo é a marca registrada da sociedade moderna. A sociedade moderna existe em sua atividade incessante de individualização. E por que isso é importante? Vamos lá. A classe tendia a prender seus membros tão firme e fortemente quanto o estamento hereditário pré-moderno. A classe e gênero projetavam-se pesadamente sobre a gama de escolhas do indivíduo. Escapar a esses limites não era muito mais fácil do que contestar o lugar ocupado na cadeia divina do ser pré-moderno. O que ele quer dizer? Ele está falando aqui da força sólida, das pessoas quando elas pensavam como classe. Unidas como uma classe. Aí eu vou trazer para a questão de classe do próprio marxismo, né? É preciso entender que quando a gente pensava classe trabalhadora, nós estamos falando de todas as pessoas que vendem a sua mão de obra, a sua força de trabalho para poder sobreviver, em busca de um salário mínimo. Né? Então, se você é o senhor do capital, né? Você está lá com seus meios de produção. Você é o velho da van. Né? Você tem capital. Lembrando que capital é uma força não só de dinheiro, mas é uma força social também de interferência social, né? Então, se você é um velho da van, e aí você tá inúmeros funcionários, quem é que produz a riqueza do velho da van? Não é o Estado. Apesar de que se o velho da van um dia vier a falir, quem vai ressuscitar ele é o Estado, como já aconteceu na crise de 29, nos Estados Unidos, né? E no planeta Terra. Porque tem a ver com a proteção também social das pessoas, né? Por isso que o Estado salva essa galera, tá? Não é por bondade simplesmente pura. E aí você imagina que toda essa classe trabalhadora do velho da van vai ser assim, cara, nós estamos produzindo riqueza para este cara, mas nós não temos onde cair morto, eu não consigo comprar uma televisão que eu vendo. Eu vendo a televisão, mas eu não consigo comprá-la, porque o meu dinheiro não é suficiente. O dinheiro que eu recebo é suficiente somente para pagar aluguel, comida, água e energia. Às vezes não sobra nem para o lazer. E eu só consigo fazer tudo isso porque eu parcelo no cartão em 12 vezes. Gente, vamos fazer uma greve? Aí eu não falo nem greve revolucionária. Estou falando uma greve simplesmente para melhorar as condições de trabalho e o salário. Que é bem diferente, né? Inclusive, Lenin faz bem essa distinção do sindicalismo, né, da época para social-democracia revolucionária, né? Vocês estão entendendo? Então é importante para o sistema capitalista que as pessoas estejam cada vez mais divididas. Não só na ideia de divisão social do trabalho, como categorias, o padeiro, o caixa, o atendente de telemarketing, o médico, o professor, mas mais do que isso. Além dessa divisão em categorias, é divisão entre as pessoas.
a ideia de competitividade, que somos competidores uns dos outros. Como se o sucesso dependesse somente de você e o seu colega do lado ali, que está fazendo a mesma função que você, ele é o seu competidor. Você precisa ganhar dele. Por quê? Porque vocês ficam brigando entre vocês, entre a classe trabalhadora, e o burguês continua em cima, enchendo o cu de dinheiro. Tá entendendo? Aí, continuando aqui a leitura. Individualização parece ser a corrosão e a lenta desintegração da cidadania. O público é colonizado pelo privado. O que isso quer dizer? Essa ideia de individualização, ela vai levar a essa ideia de liberdade restrita, no sentido de que nós deixamos de pensar como cidadãos, como sociedade, em termos cidadania, no sentido bem educacional da palavra, de que a cidadania é participar do coletivo, é respeitar o outro, é respeitar as diferenças, é não jogar o lixo na rua. Essa relação bem ensino básico de cidadania, esse conceito bem ensino básico de cidadania, né? E aí a gente deixa de pensar assim para pensar somente no ser, no indivíduo, naquela única célula. É por isso que se fala também hoje tanto em empreendedorismo individual. Todo mundo tem que ser empreendedor de si mesmo. Porque se você é empreendedor de si mesmo nesse sistema capitalista, a ideia é de que se você está empreendendo, você está vencendo, você conseguiu. Você abriu uma lojinha no Instagram de vender sapato importado da China. Você está empreendendo, vendendo relógio importado da China. E eu não estou jogando essa galera, porque elas precisam disso para sobreviver. O que eu estou dizendo é que essas pessoas não são empreendedoras. São pessoas autônomas que a qualquer momento podem perder sua renda. Mas a ideia é essa. É tirar essa ideia de que vocês são classe trabalhadora, de que as pessoas são classe trabalhadora, que o trabalhador trabalha para gerar riqueza para alguém. Né? Então essa ideia da liberdade restrita vem justamente dessa ideia de individualização criada pelo sistema capitalista. E aí isso quer rebater na lei, no sentido de que menos Estado, não precisamos do Estado para nada. Vamos acabar com o Estado e vamos deixar isso correr solto aí como os ANCAPs querem. Né? O que vai acontecer? Quem tem muito dinheiro vai comprar tudo. Tudo pela frente dele. Nós vamos deixar de ter oligopólios para ter monopólios, feudos. E aí? Né? E é por isso que é importante que essa galera entenda que a partir do momento... Eu vou pegar ainda bem básica sobre formação de Estado, que você pode encontrar nesse livro aqui. Eu acho que é um bom livro para a gente começar a entender um pouquinho os clássicos da política. Meu Deus, tá todo embaçado aqui, né? Os clássicos da política, volume 1. Para a gente começar a entender essa ideia de formação de Estado. É claro que aqui é bem limitado, tá? Mas é um bom começo, é um bom start. Né? Você vai ter ali Hobbes, Locke, Rousseau e os federalistas vão começar a pensar essa ideia de contrato social, né? De você deixar a sua liberdade natural. E eu não vou cair se o homem natural é bom ou ruim, porque essa discussão que se faz lá eu acho que não nos cabe. É mais do que isso. Você deixa a sua liberdade individual, porque você começa a viver em coletivo. E aí o Estado ele nasce para proteger a propriedade privada. Porque a pessoa sozinha ela não consegue proteger a sua propriedade. Porque outra pessoa pode vir lá com uma arma, matar ela e pegar as coisas dela. Por isso que é importante a ideia de Estado dentro do sistema capitalista. É uma proteção privada, mas para além de uma proteção da propriedade privada, dos meios de produção, ela acaba também servindo para gerar uma democracia de proteção das pessoas, bem limitadas, é verdade, nós não temos a liberdade como Marx muito bem escreveu nos seus escritos, né? A liberdade real é a emancipação do ser humano de forma completa. Então, a democracia burguesa ela permite que haja esse mecanismo de proteção das pessoas.
Então não dá pra você ter uma liberdade restrita louca e sair falando o que você quer e nada acontecer. Era o sonho do Google? Era, porque o Google deixou isso muito claro. Era o sonho do Facebook? Era porque o Facebook deixou isso muito claro, que isso por eles deixar rolar solto aí. Só que o Estado não quer isso, Estado nenhum. Não importa se é os Estados Unidos da América, ou se é o Brasil, ou se é Cuba. Nenhum Estado quer uma ameaça à soberania nacional. Tá? E aí eu vou ler aqui um pequeno trechinho da BBC, de uma reportagem da BBC, para vocês entenderem quem são essas pessoas que querem liberdade restrita, tá? Ó, em 2015, um levantamento do Instituto de Pesquisa Pew, acho que é assim que se pronuncia, apontou que 40% das pessoas entre 18 e 35 anos defendiam nos Estados Unidos que o governo pudesse impedir ofensas públicas a minorias. Esse apoio cai para 12% entre as pessoas de 70 a 87 anos. A oposição a limites é maior entre homens brancos, pessoas mais velhas, pessoas com menor escolaridade e eleitores do Partido Republicano. O Partido Republicano é o partido do Trump, tá? E do Bush. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro que não é sobre censura gratuita. Se vai cometer um crime, ofender a ordem de alguém, ameaçar a soberania nacional, vai ser censurado, bicho. Vai ser censurado. Não existe um lugar totalmente livre. Se for falar merda, se for cometer crime, vai ser censurado e pode espernear, pode chorar. Vai ser censurado em qualquer canto do mundo que você esteja. Tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E é isso.